1 Samuel 3, vocês vão ler um texto muito forte e fiquem com seus ouvidos e corações atentos para essa palavra. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Forte o que Deus queria falar com Samuel. E hoje em dia a gente acha que esse Deus não existe mais. Eu falo para as pessoas que a gente acha que o Deus do Velho Testamento fez terapia, foi para o psiquiatra, foi para o psicólogo e agora é outro Deus. Não, ele é o mesmo Deus. Mas o importante aqui é que a gente tem duas figuras importantíssimas. Nós temos Eli e nós temos Samuel. Mas primeiramente eu quero trazer à mente de vocês Eli. Gente, Eli era sacerdote do Senhor. Não era qualquer cargo na época. Era ele que ministrava perante o Senhor em favor do povo. Era ele que fazia os sacrifícios para remissão de pecado, para retirar a culpa das pessoas. Era ele que apresentava tudo a Deus. Então, não era um mero cargo. Eli entrava uma vez por ano na presença de Deus, coisa que ninguém poderia entrar. Ele era esse sacerdote. Mas existe algo muito sério que aconteceu com Eli. Primeiro a gente entende. Arthur, coloca o primeiro versículo. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Pode deixar aí, tá? A gente entende que ele já escutou a voz de Deus, e Deus não fala mais com ele. Isso é trágico. Isso é preocupante. Toda vez que eu leio esse texto e vejo a vida de Eli, me dá medo, me dá temor.
Porque eu não sei você, eu não sei se você compreende a importância de escutar a voz de Deus. E como é você viver sem escutar a voz de Deus? Eli já teve a experiência, Eli já conhecia a voz de Deus. Tanto que lá na terceira vez que Samuel vai falar com ele, Eli fala assim, ele está escutando a voz de Deus, ele se lembrou de como Deus falava com ele. Direcionou Samuel de como dar uma resposta adequada. Agora, quantos de nós estamos na mesma situação de Eli? Quantos de nós já deixamos de escutar a voz de Deus? Quantos de nós? A gente já viveu experiências grandiosas na presença de Deus. A gente já foi batizado no Espírito Santo. A gente viu pessoas serem curadas. A gente viu pessoas sendo libertas. A gente viu pessoas sendo transformadas. Mas a gente não consegue mais ver isso. Como é o nosso coração em meio a esse ambiente? Isso é desesperador, você parar de escutar a voz de Deus. Não tem como viver sem escutar a voz de Deus. Isso é algo que me dá medo. Só que tem muitos de nós que está anos e anos sem escutar a voz de Deus e está achando que isso é normal. Que a voz de Deus ela tem que ser escutada pelo pastor, pelo ministro de louvor. Samuel era sacerdote. A Bíblia vai dizer que a partir do momento que Jesus morreu na cruz e o véu do templo foi rasgado, você e eu nos tornamos sacerdotes. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não é uma voz qualquer, é uma voz que te guia, ela te direciona. E quando você não escuta a voz de Deus, é por isso que você está fazendo as coisas erradas. É por isso que sua vida não caminha, por isso que a sua vida não anda. Estamos parando de dar importância para a voz do Senhor. E a gente está vendo tudo dando errado. E a única saída que a gente vê é: pastor, ora por mim. Pastor, faz no seu jejum aí, coloca a minha oração. Irmão, fala com Deus, escuta a voz de Deus. A gente quer escutar de tudo, a gente quer encher a nossa vida de todas as outras coisas, mas a voz de Deus a gente não quer escutar. E você pode falar assim: não, eu nunca falei que eu não quero escutar a voz de Deus, mas as suas ações fazem isso. Quantas vezes na sua vida você jejuou? Entenda, o jejum não é uma barganha com Deus. Você não faz jejum para ganhar algo de Deus. O jejum é para enfraquecer a sua carne, fazer o seu espírito ainda mais forte, para você escutar a voz de Deus. Quantas vezes na semana você está entrando no teu quarto para ler a palavra? Você acha que só a escola bíblica ali atrás é o suficiente para você compreender a Bíblia? Você acha que só vir aqui no domingo e abrir a tua Bíblia, porque o pastor mandou abrir, ou ler a Bíblia no telão, isso é suficiente para você? Vida com Deus, oração. Tem crente que não sabe quais são os livros da Bíblia.
Tem crente que se pedir para abrir Ageu, ele vai falar assim, existe Ageu? Tem gente que se você falar assim, sabia que Jonas foi engolido por um grande peixe? Tem isso na Bíblia? E aí o que acontece? A gente não escuta a voz de Deus, a gente não conhece a tua palavra e a gente vai escutar pregador na internet e aceita tudo que os outros falam. Você não tem um filtro. Você não sabe escutar e dizer assim, não, isso daqui é bom, mas isso daqui não dá. E aí você cai nos papos. Papo de Priscila Alcântara, falando que ela é cristã, hippie, tudo legal. Cai no papo do Ed René. Cai no papo do Vitor Azevedo. A gente escuta as pregações e fala assim, eles falam tão manso, tão bonito. Com certeza vem de Deus. Tá faltando Bíblia. Tá faltando ouvir a voz de Deus. E Eli estava nesse ambiente, ele parou de ouvir a voz de Deus. Ele não sabia mais ouvir a voz de Deus. Deus não falava mais com ele. Outra coisa, próximo versículo. Eli estava ficando tão fraco que já não conseguia mais enxergar. Ele tinha a visão comprometida. E o que o versículo anterior falava? Que as visões não eram frequentes. Sem visão, a gente não sabe para onde vai. Sem visão, a gente não tem uma direção. Se você não busca uma visão de Deus, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Deus, aonde o Senhor me quer, o que o Senhor quer que eu fale? Eli era sacerdote, ele tinha que ser um direcionador das pessoas. E ele estava falhando nesse papel. Esse é o nosso papel hoje em dia. Gente, olha que coisa ridícula. A igreja primitiva, eles não tinham Bíblia, eles não tinham telão, eles não tinham luzes, eles não tinham a igreja assim, cadeiras confortáveis, eles não tinham um ar-condicionado que em breve vai ser ligado em nome de Jesus, eles não tinham lâmpadas para conseguir ler a Torá ou a Taná. E aqueles caras transformaram o ambiente que eles viviam. Os apóstolos transformavam a sociedade. Roma era quem dominava o povo de Israel. Anos depois, Roma se converte, se torna o grande império. Faz uma coisa errada, de juntar o Estado com a igreja. Mas o trabalho dos apóstolos da igreja primitiva foi feito, eles transformaram. Agora, a igreja de hoje, a gente tem tantas coisas, a gente tem tanta coisa útil que pode nos ajudar e a gente não está fazendo. A nossa sociedade não está sendo transformada. O nosso governo não está sendo transformado. A nossa escola, a nossa faculdade não está sendo transformada. O lugar onde trabalhamos não está sendo transformado. Por quê? Precisamos buscar a visão do Senhor. É isso que vai fazer a gente transformar os ambientes onde a gente está. Mas como eu disse, a gente está achando que visão e ouvir a voz de Deus é só para quem está no altar. Isso é para você também. Isso é para você também. Busque ao Senhor. A nossa visão comprometida, ela também faz com que a gente não vislumbre o que Deus pode fazer através de nós.
E a gente acha que a gente é um inútil dentro da igreja. Qual é o meu chamado? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não sei tocar, eu não sei cantar, tenho vergonha de falar. Quando falta a visão de Deus, quando falta direcionamento de Deus, você não sabe o que você vai fazer. E eu preguei aqui no acampamento, nos 12 dias. O papel de encontrar o seu propósito não é do pastor, não é do seu líder. Não fomos nós que te criamos para saber qual é o seu propósito. Só Deus pode te dar essa resposta. Agora, se você está buscando isso há tanto tempo, para de ver Netflix, para de ficar vendo stories lá, reels o tempo todo, o dia todo. Para de ficar vendo dança no TikTok. Vai fazer algo útil da sua vida. Entra no teu quarto, fala com o Senhor. Deus, qual é o meu propósito? Deus, aonde o Senhor me quer? Mas a gente está dando tanto tempo para essas coisas inúteis, que no final de tudo não vai fazer a menor diferença para você. E pode comprometer a sua vida com Deus. E consequentemente a sua salvação. Precisamos buscar ouvir a voz de Deus. Buscar a visão de Deus. Agora, Arthur, vai lá para o último capítulo, o 13, versículo. E a gente vai ver por que Deus não fala mais com Eli. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. O principal motivo do juízo de Deus sobre toda a família de Eli. E entenda, a partir desse momento, para você entender, a questão sacerdotal, ela vinha da família de Arão. Tinha que ser da linhagem de Arão para ser sacerdote. E ela era passada de pai e filho. Os filhos eram preparados para serem sacerdotes. E Eli quebrou isso. Toda a sua família, toda a sua geração foi comprometida. E ele deixou de receber visão de Deus. Ele deixou de ouvir a voz de Deus. Porque ele se tornou indiferente com o pecado. E isso é algo muito sério hoje em dia. Porque o politicamente correto tem entrado na igreja. E quando a gente fala de pecado, as pessoas se ofendem. Você não pode falar sobre os erros dos outros. Outra coisa, a gente ressignifica palavras. E quando a gente ressignifica palavras, isso também altera as nossas ações. Tenho ouvido muita gente, quando alguém peca, a pessoa errou. Gente, errar é virar a rua e não dar seta no carro. Errar é você apertar o delete sem querer no teclado do seu computador. Isso é erro. Agora, você transar com a tua namorada, com o teu namorado, isso não é erro. Isso é pecado. Você roubar de alguém, isso não é um erro. Isso é pecado. Você mentir para alguém não é erro. É pecado. E enquanto a gente não perceber a gravidade que o pecado tem na nossa vida, e na vida de quem está ao nosso redor, a gente vai se tornar como Eli, indiferente ao pecado dos outros, indiferente aos nossos pecados. A gente vai pegar e falar, tudo bem, só errei, só foi uma tropeção aqui, Deus me perdoa, já era, acabou. Não. Davi, quando ele peca, ele fala que o pecado dele ofendeu ao Senhor. E eu não sei se você compreende a profundidade disso.
ofender ao Senhor com a sua ação. Ofender. A gente não pode ser indiferente com o pecado. Se a gente está vivendo uma vida errada, se a gente caiu em algo, cara, a gente precisa ficar mal. Paulo vai falar sobre a tristeza que vem de Deus. E essa tristeza é a tristeza do arrependimento. É quando você erra e você fica desnorteado, acabado. E não de vergonha porque os outros vão pensar, mas porque eu ofendi o meu Senhor. E isso é outra coisa que tem afetado a nossa visão do pecado. Porque a gente está falando muito que Jesus é o nosso Salvador e pouco que Ele é o nosso Senhor. E aí a gente acha que a gente pode viver a nossa vida por nós mesmos e que não tem problema se eu pecar. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele é Senhor da sua vida. Ele é Rei da sua vida. E Senhor, eu vou te trazer algo que pode chocar você, mas está na Bíblia. Você é escravo de Deus. Paulo vai falar isso. Eu sou escravo de Deus, escravo de Jesus Cristo. É por isso que o chamamos de Senhor. Não é por modo de falar, como respeito. Não é apenas como a gente chama o nosso avô. Ou um senhor aqui da igreja, o seu Alcides, o senhor Alcides. Não é apenas por isso. É porque pertencemos a Ele. E a sua e a minha vida não pertencem a nós. A nossa vida pertence ao Senhor. Então não tem essa, gente, de meu corpo, minhas regras. O corpo não é teu. A vida não é tua. Se você falou para Deus, Senhor, Tu és o meu Salvador, a tua vida não é mais tua, você entregou nas mãos do Senhor e ela pertence a Ele. E você vai fazer o que Ele manda você fazer, não é o que você quer fazer. Agora, se você deseja viver a sua vida como se ela não pertencesse a ninguém e apenas a você, não chame Deus de Senhor. Não o chame de seu Salvador. Porque a sua vida não pertence a Ele ainda. Mas Deus nessa noite está te dando a oportunidade de que você entregue a vida a Ele por completo. Você fale, Senhor, é Teu. Os meus sonhos são Teus, os meus planos pertencem a Ti. Se existe algo que eu tenho planejado, que eu tenho sonhado, que fogem do Teu propósito, Senhor, pode jogar fora, porque a minha vida não é mais minha, é Tua. Paulo vai falar que tudo que ele achava que era importante, ele considera como esterco. E a gente está achando que a nossa vida pertence a nós. E é por isso que a gente tem caído o tempo todo. É por isso que a gente vê o pecado não como algo tão grande assim. É normal, é pecado, está na minha natureza. Não. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. E você passa a ter uma nova natureza dentro de você. Eli se tornou indiferente com os pecados dos seus filhos. Ele não os punia. E parou de escutar a voz de Deus. Talvez a gente tenha parado de escutar a voz de Deus, de ter visões, porque a gente está deixando o pecado entrar em nossa vida. A gente está deixando o pecado se tornar um item doméstico para nós.
A gente tem o nosso pecado ali dentro de casa, ninguém vê, não tem problema. Será que não? Seu pecado, mesmo que oculto, ele ofende ao Senhor. Ele ofende ao Senhor. Agora a gente vai para o exemplo que precisamos seguir. Samuel. Samuel era apenas um menino. O texto vai falar que ele não conhecia o Senhor e nunca tinha escutado a voz de Deus. E ele pela primeira vez escuta a voz de Deus. E por que ele escuta? Primeiro, no versículo 4 ou 3. Coloca o 3 aí, Arthur, por favor. Não, 3, versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a Arca da Aliança. Para você entender, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus naquela época. E ela era algo muito sério. Muito sério. Se uma pessoa que não fosse autorizada tocasse na arca, essa pessoa morria imediatamente. Imediatamente. E Samuel, ele habitava nesse ambiente da presença de Deus. E é o que eu te falei. Quanto do nosso tempo a gente tem gastado para o Senhor, para a tua palavra, para orar, para conversar com Ele? Quanto tempo a gente tem gastado na presença do Senhor? A gente passa semanas e meses sem pegar na Bíblia. A gente passa semanas, meses e talvez até anos sem conversar com o Senhor. E a gente acha que está tudo bem. A gente vem para a igreja, a gente senta lá no fundo para mexer no celular. A gente vem para o culto, a gente não consegue ter expressões de adoração ao Senhor. Tem gente que vai falar assim, Felipe, para de ser chato, eu posso adorar o Senhor parado. Irmão, não. Todas as palavras de adoração que tem na Bíblia de louvor, elas são relacionadas a algum gesto físico. Ou é dança, ou é levantando as mãos, abaixando a cabeça. A forma que você fala com Deus. Todas as palavras que a Bíblia tem para adoração, elas estão relacionadas a alguma dessas coisas. Então, não tem como a gente falar que a gente está adorando assim. Também não tem como falar que a gente está orando assim. Isso não é adoração. Adoração, ela é expressa, ela sai para fora. Eu vi um pastor dizendo uma vez, a igreja, ela tá boa de adoração no domingo, mas não na segunda. E muitas vezes, sabe por que a gente não consegue expressar adoração aqui? Porque a nossa vida não é uma vida de adoração. Isso é sério? O que é uma vida de adoração? É uma vida que ama o Senhor, que ama a presença de Deus, ama conversar com o Senhor, ama ler a Bíblia. Se você não ama, não adianta você vir aqui na igreja e achar que eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro. Gente, quando uma pessoa que realmente ama o Senhor, que realmente adora o Senhor com a sua vida, não se contém. A pessoa pode ser tímida, mas ela vai estar aqui. Agora não assim.
Não é assim. Uma pessoa que realmente ama o Senhor, ela não vai se conter em adorar ao Senhor dentro da igreja. Ela quer levantar as suas mãos, ela quer chorar, ela quer se derramar, ela quer se prostrar perante o Senhor. Samuel vivia nesse ambiente. Samuel desejava a presença de Deus, ele habitava na presença de Deus. Agora a gente quer fazer visitações. Eu vou ali no acampamento porque tem uma vigília legal lá. E aí o pessoal fala que o Espírito Santo faz um bagulho legal lá. Vou lá. Aí vai, volta para casa, na quarta-feira tá fazendo as porcarias todas de novo. Você visita a presença de Deus. Agora a visitação não faz diferença. Você precisa habitar na presença de Deus. Você precisa desejar estar na presença de Deus. E quando a gente deseja a presença de Deus, a gente escuta a voz de Deus. Samuel foi chamado no meio da noite. Deus o chama pelo nome. Eu não sei se você é como Samuel, uma pessoa que ainda não escutou a voz de Deus. Mas saiba que Deus, Ele está te chamando nessa noite. Ele está te chamando pelo nome. Ele está falando: filho, eu quero você perto. Eu quero te dar visões. Eu quero falar contigo. Eu quero te mostrar aonde eu te quero. Eu quero te mostrar o que eu posso fazer por você. Mas Deus, eu tenho um sonho do meu negócio dar muito certo. Eu vou abrir loja em vários shoppings. Deus vai falar assim: eu tenho coisa melhor para você, meu filho. E Deus quer te mostrar isso. Talvez você ache: eu sou muito tímido, eu não sei falar. E Deus está querendo te mostrar hoje: olha onde eu vou te colocar, olha com quem você vai estar, olha as pessoas que você vai atingir, olha as pessoas que você vai trazer para o meu reino. Samuel, é revelado o seu chamado ali. Para Samuel é revelado o coração de Deus para ele. Deus mostra para Samuel tudo o que ele vai fazer. E Deus o chama. Samuel na Bíblia foi quem fez a transição dos juízes para os reis em Israel. Samuel foi profeta e Samuel foi juiz sobre a terra de Israel. Agora você pode estar assim: eu tenho tentado, eu não sei aonde eu me encaixo. Eu não sei aonde o Senhor me quer. Mas saiba que Deus hoje, Ele está te chamando pelo nome, para te mostrar o coração dEle, te mostrar os propósitos dEle para a sua vida. Agora, eu não sei você. Eu não quero ser como Eli, um sacerdote cego e surdo. Eu prefiro ser um menino que ouve a voz de Deus e é segundo o seu coração. Eu queria convidar você a ficar de pé. Deus, Ele está te chamando. Deus, Ele está te encontrando nessa noite. Assim como foi com Samuel, o Senhor se encontrou com aquela mulher no poço. Aquela mulher também não sabia para onde ela ia. Ela era desprezada. Ela também provavelmente nunca havia escutado a voz de Deus. Estava vivendo uma vida errada. Mas Jesus se apresenta a ela. Traz algo novo a ela, assim como Ele trouxe para Samuel. Quero chamar o pastor Alex aqui em cima.
E eu queria convidar você, que por muito tempo não escuta a voz de Deus, vou fazer 3 apelos. Você que há muito tempo não escuta a voz de Deus e você deseja voltar a escutar a voz de Deus. Segundo, você que nunca escutou a voz de Deus e você deseja escutar a voz do Senhor. E terceiro, você que ainda não reconheceu Deus como seu Senhor, como seu Rei, proprietário da sua vida, eu também quero convidar você a vir aqui na frente para entregar a sua vida por completo ao Senhor. E enquanto a gente canta, você pode vir aqui na frente. Você pode vir.